Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bem, Vera, vamos ter de continuar falando sobre a crise do INSS, que está muito longe de ser resolvida. Agora tem mais um componente vindo das redes sociais e a Isa Staciarini traz mais informações ao vivo de Brasília. Pois não, Isa? Oi, Débora. Pois é, o governo e também a base aliada do presidente Lula lá no Congresso já se mobilizam, em uma verdadeira ofensiva para contra-atacar o vídeo publicado ontem à noite, que já tem bastante repercussão e barulho nas redes sociais, muito engajamento do deputado Nicolas Ferreira sobre a fraude do INSS. Agora, o que a gente ouviu é que o governo não pode usar os canais oficiais de comunicação para rebater ponto a ponto do que foi citado pelo deputado bolsonarista, que é do PL. Por isso, a estratégia é mesmo contar com os deputados da base aliada governista lá na Câmara dos Deputados. Agora, aí eu perguntei para uma pessoa, mas do lado do governo vai ficar por isso mesmo, Só contar com a base aliada? E aí me disseram que no Planalto já está sendo costurado algum informativo, ou seja, alguma peça ou algum vídeo, alguma campanha publicitária para valorizar que foi no governo atual do mandato do presidente Lula que as investigações começaram com uma Polícia Federal independente, com auditorias da Controladoria Geral da União e do INSS, isso tudo para mostrar que foi uma iniciativa deste governo e também com aquele discurso de que as fraudes começaram ainda no governo passado. Aliados dizem que o foco é começar já a rebater os pontos a partir de hoje, para não perder, claro, o timing político e evitar que a desinformação cresça e se transforme naquilo que virou o caso do Pix, que foi um vídeo também publicado pelo Nicolas Ferreira. Internamente, o governo tem pressa para evitar um desgaste maior, já que o escândalo da fraude é bastante impopular para Lula e agora com esse movimento da oposição, a preocupação é de que o discurso possa atingir não só uma parcela da população que é contra o governo, mas até mesmo quem apoia Lula, mas considera a fraude do INSS um roubo a aposentados. Essa é uma linha de frente do governo que ainda não sabe como vai ressarcir aposentados e pensionistas, e o Tribunal de Contas da União já deu um prazo de 15 dias para o INSS apresentar todo esse cronograma. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações, Isa Staciarini. Agora, fato é que isso aconteceria, né, Vera? Porque essa é a especialidade dessa ala da oposição, ir para as redes sociais, levar material que seja contra o governo. Mas você veja, né, Débora, desde o caso do Pix, eles estão sofisticando muito a maneira de fazer essa comunicação, porque o deputado Nicolas Ferreira tem feito vídeos em que ele não aparece com aquela estridência característica dos bolsonaristas, usado em vídeos ainda na época do governo Bolsonaro, aqueles vídeos mais agressivos. É um vídeo em que ele fala num tom extremamente calmo, usa fontes da imprensa tradicional, que antes os bolsonaristas criticavam, diziam que era comunista e produzia fake news, então só tem recorte de matérias da grande imprensa, usando jornalistas da grande imprensa que foram largamente atacados pelo bolsonarismo ao longo dos anos, como uma maneira de dar credibilidade para aquilo que vem sendo dito. Então, ele repassa uma série de dados, cita as fontes e fontes da imprensa tradicional, não da imprensa bolsonarista, para dar credibilidade, emprestar credibilidade àquilo que ele está falando, e tenta simplesmente apagar ou minimizar o fato do escândalo ter começado no governo Bolsonaro, falando das cifras terem aumentado durante o governo Lula. Então, um discurso eficaz,
que mesmo para quem normalmente não é polarizado ali, um apoiador realmente inconteste e inegociável do bolsonarismo, ele consegue chamar atenção pelos argumentos aparentemente bastante racionais que ele usa ali. E aí tem aquele, né, recursos de tecnologia, de inteligência artificial, ele vai envelhecendo ao longo do vídeo, aí é a parte mesmo dele sendo mais midiático para chamar atenção, e ele consegue, ele tem ali uma rede muito ampla de seguidores, o vídeo já teve mais de 70 milhões de visualizações, 94 milhões de atualizações, atualiza aqui o Ender Stars, eu tinha parado nos 70, contando todas as redes do deputado, e isso é algo a que o governo não tem artilharia para fazer frente. Nenhum dos apoiadores, deputados, senadores, ministros, lulistas tem esse tipo de apoio nas redes sociais, não consegue viralizar da maneira como o deputado Nicolas Ferreira consegue. Então não adiantaria nem o governo ter se antecipado a isso, não conseguiria fazer, enfim, se adiantar ao que viria. Bom, eles tinham que saber que isso viria, os ataques estavam vindo e a qualquer momento viria, pelo fato óbvio de que é um assunto de ampla repercussão nacional, de fácil compreensão pelas pessoas, que atinge o público em geral, atinge o público mais vulnerável, está todo dia sendo martelado. Então, tiveram 3 semanas para fazer alguma coisa mais efetiva, né? A gente está falando aqui, ao longo de vários dias, da falta de efetividade das medidas. E aí, isso se mostra em várias frentes, né? Você toma um frango desse no terreno da comunicação, que era bem óbvio, dava para imaginar, e você passa pelo vexame de o Tribunal de Contas da União vir te dar um prazo para ressarcir pela óbvia circunstância de que está nítido que o governo não tem um plano para esse ressarcimento, não sabe o que vai fazer, que está ganhando tempo e enxugando gelo, como a gente falou aqui ontem, como eu também tratei disso na minha coluna de hoje. Então, os gols estão vindo de todos os lados e o governo não dá nem para dizer que tentou se antecipar, porque teve 3 semanas para tomar medidas. Cadê um gabinete de crise? Cadê o presidente 2 anos, falando né, sobre Vera, isso? na verdade. Teve 2 anos, porque assim, não é só uma questão de comunicação, porque não há discurso possível. Vai dizer, porque a gente está investigando. Está investigando atrasado. Se lá em 2023 já se sabia que tinha problemas e não se fez nada. E o Lupe foi nomeado ministro, um ministro que caiu do governo Dilma também por relações estranhas com ONGs. Assim, não é um problema de comunicação, gente, é um problema no mínimo, de incompetência do governo em não ter previsto que as duas principais essa bomba linhas, explodir, né? Exato, as duas principais linhas de argumentação são muito pueris, né? A primeira é essa, de que foi o governo Lula que mandou investigar. Mandou investigar depois de 2 anos e depois que o esquema aumentou no governo Lula. E a segunda é essa, que a maioria das entidades que praticava as fraudes se credenciou no governo Bolsonaro. Isso é verdade. Porém, o volume em que elas operaram aumentou muitíssimo ao longo do governo Lula, sem que se fizesse nada, e mesmo depois de denúncias. Então, contra esses fatos e dados, não tem argumento convincente. E mais, as medidas tomadas com a porta já arrombada são todas insuficientes, são todas na linha de quem não entendeu a gravidade e quem não está ligando muito para o negócio, porque você põe um ministro que é do mesmo partido do anterior, você deixa semanas o negócio sem anunciar como vai ser ressarcido. Então, realmente, ninguém se deu conta da gravidade, não tem um gabinete de crise instalado, a gente não vê o ministro da Fazenda falando a respeito, o ministro da Casa Civil falando a respeito, o ministro da Justiça falou no primeiro dia, depois não falou mais a respeito, e o presidente da República não deu nenhuma satisfação de boca. O Lula é alguém que tem a sua vida atrelada à questão dos trabalhadores. Ele não pode se omitir por tantos dias de dar uma satisfação para o seu público a esse respeito. Vamos para o nosso próximo tema, gente? Ou vocês querem ainda falar mais sobre Não, isso? acho que podemos ir. O próximo tema está ligado, né? Porque é o Ministério do Trabalho, justamente, o novo ministro, falando a respeito da redução da jornada de trabalho. Quem traz as informações para a gente é Ana Carolina Tomé, direto de Brasília. Boa noite, Ana.
Boa noite, Vera. Pois é, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados a transição da jornada 6x1 para um modelo de 5 dias de trabalho com 2 de folga. Segundo ele, essa mudança representaria um avanço significativo, especialmente para os trabalhadores do comércio. Segundo o ministro, uma redução ainda maior para 36 horas semanais pode não avançar nas discussões. Marinho destacou ainda que a economia brasileira está madura para discutir a redução da jornada máxima de trabalho, atualmente fixada em 44 horas semanais. Evidente que esse é um debate saudável e salutar que deva acontecer. Agora, forçar de uma jornada de 6x1 para 36 horas semanais de uma vez, talvez a deputada tenha razão, talvez não seja o caso. Eu tenho essa opinião também. Portanto, o meio do caminho de redução da jornada máxima de 44 para 40 horas influenciará os turnos, portanto, aí entra o papel dos sindicatos, o papel das convenções coletivas, das negociações, das interações, é o melhor caminho para perseguirmos. Ele afirmou, Vera, que cabe ao governo dialogar com empregadores e trabalhadores para encontrar um equilíbrio entre a proteção ao trabalhador e a sustentabilidade econômica das atividades. A proposta de redução da jornada também foi defendida pelo presidente Lula no pronunciamento feito no dia 30 de abril. No Congresso Nacional, o tema está em discussão por meio de diversos projetos, incluindo uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Érica Hilton. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. O ministro, pegando outro tema aí bem complexo pela proa, né, que essa audiência estava convocada, quem estava convidado era o ministro Lupe, e aí ele não compareceu porque houve a troca, então é uma outra discussão importantíssima, relevante, na qual o governo entrou atrasado, né, gente? Entrou de lado, entrou torto, entrou ali a reboque. A deputada Érica Hilton é que capitaneou as discussões nesse assunto, e o ministro Marinho está entrando ali meio... tal, e se a gente fizesse assim, assado? Mas você não sente uma convicção, não sente o empenho, não sente que o governo teve ali um protagonismo na construção, estruturação de uma proposta, né? Ele vai falando ali meio... Eu não sinto nem entusiasmo do Marinho com esse assunto. Então, eu acho bem complicado que ele entre assim dessa maneira, numa pauta com a qual o Congresso já também não tem muita simpatia, vai ficar a deputada Érica Hilton pregando no deserto sozinha. Esses são tantos assuntos, né, Vera, e que a gente tem a impressão de que as coisas vão morrendo na praia, né? O governo fica sem um foco e só tendo que lidar com crise. Tem tanta coisa importante. Tem a questão da isenção do imposto de renda, né, para ser votado no Congresso. Tem PEC da segurança. Agora o governo fala nessa questão da redução da jornada, né? E o Lula usou o seu pronunciamento no 1º de maio para falar sobre a questão do fim da jornada 6x1. Mas isso tudo vai ficando aí nas calendas, né? Porque a prioridade do Congresso é outra. Estão discutindo anistia, suspender o processo dos golpistas no Supremo Tribunal Federal. Enfim, a agenda aumento do de Congresso número de deputados. Aumento de número de deputados. É só ver o que tem urgência no Congresso, né? Ganhou o regime de urgência. A urgência do Congresso é outra, diversa da do governo. Então fica um negócio muito desconectado. O ministro falar isso, acho que esse desânimo é um pouco isso. Tô falando, mas já sei que não vai dar em nada, né? Tô falando aqui, pregando para as paredes, sem saber como vou fazer isso. Porque é isso, essa articulação entre sindicatos e empresas, o governo perdeu muito essa interlocução de fazer essa intermediação de uma maneira efetiva, de uma maneira que realmente contribua para o debate, e as empresas, as entidades ligadas ao setor patronal estão fazendo lobby direto lá no Congresso. Eles cortaram o governo como um interlocutor, eles já atalharam esse caminho e já estão direto falando com os deputados. Tanto é que o projeto foi muito falado no início do ano, parecia que ia andar, e aí ele deu aquela mornada típica de quando o assunto chega na cúpula e a cúpula manda, não, vamos deixar essa poeira assentar. O ministro também, como não foi ele que capitaneou as discussões no início, ele também não parece super empenhado em fazer o negócio andar. Em relação
A PEC da segurança que você falou é outro assunto em que o governo mandou uma proposta e ela não é assim, os deputados e senadores não morrem de amores por ela, nem os governadores. Então, se ela for votada e quando ela for votada, vai ser com um monte de alterações em relação à proposta inicial mandada pelo ministro Lewandowski. Então, é um governo que não tem ímpeto para fazer as discussões nem andarem, nem ganharem ali a mesa de bar, o assunto dos grupos de WhatsApp. Então, nem empolgarem a sociedade e muito menos serem aprovadas da maneira como ele as concebeu inicialmente. Então, é muito complicado isso. Vamos para o próximo tema, meninas. A Samantha Klein tem mais informações. A CCJ aprovou o parecer que suspende a ação contra a ramagem no STF. Traz mais detalhes para a gente. Pois não, Samantha? Então, Débora, foi por 44 votos favoráveis e 18 contrários que a CCJ da Câmara aprovou hoje à tarde a proposta que interrompe o julgamento do STF contra os acusados de tentativa de golpe de Estado. Esse texto pode ser, inclusive, apreciado hoje mesmo pelo plenário. Inicialmente, a ideia era suspender a ação envolvendo somente o deputado Alexandre Ramagem, mas o texto apresentado pelo relator Alfredo Gaspar não menciona o nome dele, o que pode acabar beneficiando também o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus no inquérito do golpe. E essa é a principal reclamação da base governista, como destacou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Ele classificou a proposta, ou o parecer do relator, como um puxadinho para a anistia. Ele diz o seguinte: fica assustado o andamento da ação penal contida na petição número 12.100. O que é isso, senhor presidente? Que petição é essa? São os 5 núcleos denunciados que estão querendo trancar a ação de tudo. Isso é claramente inconstitucional. Eu vou ter a oportunidade aqui de ler o artigo 53, parágrafo 3º. Existe uma súmula do STF que diz de forma muito clara: a imunidade parlamentar não se estende ao réu sem essa prerrogativa. Estão achando um puxadinho para anistia. Já o deputado Alexandre Ramagem criticou a denúncia contra ele. Eles levaram 2 arquivos Word e um arquivo de notas. Arquivo de notas são notas particulares. Arquivo de Word não são arquivos de Word de um documento para ser enviado para uma pessoa, não. Anotações particulares. Diversas anotações particulares. Agora, sem envio para ninguém, sem transmissão para ninguém, só anotações particulares. Qual é o crime disso? Hoje nós estamos passando vergonha internacional com a nossa Suprema Corte. Essas anotações particulares na denúncia da Procuradoria-Geral da República foram consideradas ações que precederam a trama golpista. Já em relação ao pedido de sustação que foi feito pela oposição, pela liderança do PL aqui na Câmara, a alegação para o pedido é que quando os supostos crimes foram cometidos, Ramagem já tinha sido diplomado como deputado federal, ou seja, estão baseados aí no artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar. No entanto, no finalzinho de abril, o ministro Cristiano Zanin do STF afirmou que a Câmara poderia suspender a análise de 2 crimes somente, ou seja, aqueles relacionados aos atos do 8 de janeiro. Somente esses 2, então, podem ser relacionados após diplomação de Ramagem, que foi em dezembro de 22, e com isso ele teria de responder, segue réu, por outros 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E baseado nesse entendimento, o Supremo, inclusive, pode declarar aí inconstitucional, derrubar esse entendimento com a eventual aprovação dessa sustação do processo em plenário, que pode acontecer ainda hoje, no caso, a aprovação aí que é tida como uma das prioridades para o plenário da Casa. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Esse parecer contraria o STF, né? E mesmo que dê andamento, né? Que o andamento continue, vai ter uma briga aí entre legislativo e judiciário, né, Vera? Briga já contratada, vamos ver o que o plenário vai fazer, porque uma coisa é a CCJ, outra coisa é uma validação de toda a Câmara, né? Mas é
é muito uma questão de interpretação, né? O ministro Zanin já disse que mesmo a questão da imunidade parlamentar, etc., vale para crimes cometidos na vigência do mandato. E, no caso, o deputado, ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, está sendo acusado de crimes cometidos anteriormente, antes de ser deputado federal. Então, vai ter uma longa discussão, um longo debate. Ainda que a Câmara tome uma decisão dessa no seu pleno, o Supremo pode dizer que ela contraria a jurisprudência da Corte, que ela contraria a própria Constituição, que contraria vários outros ordenamentos e seguir o jogo, seguir o baile, mas aí você tem um impasse, né? Um impasse institucional, um impasse entre os poderes que se tentou evitar quando o ministro Cristiano Zanin mandou aquele parecer ali com as razões pelas quais a Corte entendia que não tinha como suspender a ação, nem mesmo contra o deputado Alexandre Ramagem, quem dirá contra todos os corréus da trama golpista. Então, vamos ver se o Supremo vai esperar o plenário se manifestar para aí sim dar a sua réplica, fazer a sua réplica, ou se os ministros já vão começar a se manifestar antes. Tentei colher alguma temperatura ali, mas eles estão muito querendo esperar a decisão da Câmara antes de falar alguma coisa. Vamos para o break, gente? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz. Bruno Caraza conversa com a gente hoje um pouquinho mais tarde. Nós vamos voltar a Brasília. Felipe Igreja tem mais informações sobre o ato pró-anistia. Pois não, Felipe? Pois é, Débora. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a anistia é ato privativo do Congresso e depois de aprovado, ninguém pode se meter. Essa fala ocorreu durante uma manifestação aqui no centro da capital federal, convocada pelo ex-presidente e seus aliados para defender o perdão aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e também na trama golpista. Essa mobilização reuniu aliados em um trio elétrico que percorreu o eixo monumental e a esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Bolsonaro, mesmo com recomendação médica de não participar da manifestação, esteve no trio e fez um discurso, mas saiu ainda antes do final do ato. E foi um ato diferente de mobilizações realizadas também pela anistia no Rio de Janeiro e em São Paulo. O público aqui em Brasília não chegou perto das outras mobilizações pela anistia. Ainda assim, 3 faixas da esplanada dos ministérios ficaram fechadas para a passagem desses manifestantes. Os organizadores minimizaram um público mais baixo do que um público menor do que os registrados nos atos do Rio e em São Paulo. Não houve estimativa oficial aqui em Brasília, mas os organizadores disseram o tempo todo durante o trajeto aqui no trio que não era uma manifestação, mas sim uma caminhada. Ao contrário de 8 de janeiro, a segurança estava bastante reforçada aqui na área central de Brasília, não houve ocorrências mais graves. No discurso, Bolsonaro então disse que a anistia é ato do Congresso que não pode ser contestado. O que estão vivendo no momento é muito triste e doloroso. A anistia é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. O parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada. Ministros do STF dizem nos bastidores, no entanto, que o projeto da anistia em debate lá no Congresso é inconstitucional e, se a Corte for provocada, portanto, deve declarar a nulidade dessa norma. Os parlamentares que fizeram discursos aqui hoje defenderam que o presidente da Câmara, Hugo Mota, paute a urgência da proposta que está na mesa dele. Débora. Obrigada, Felipe Igreja, pelas informações. Bom, a surpresa aí foi a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, contrariando as ordens médicas. Ele fala aqui nesse trecho, num trecho da fala dele, ele disse que foi votado, mas não tem nada votado, né, Vera? Ele quis dizer assim, olha, uma vez votado, eu fiquei achando estranhíssimo quando ele falou isso, foi votado e tal, não sei o quê. Tem ali um condão de confundir, né, dizer como se já tivesse para ser votado, ou já tivesse sido votado em alguma instância. A pressão que ele vinha fazendo já antes da internação, que agora ele retoma a todo vapor, contrariando ordens médicas, como você e o Felipe bem salientaram, e vai continuar pressionando os bolsonaristas a comparecerem a cada um desses atos
pela anistia, a continuar dando a cara ali, mostrar a cara para apoiar essa pauta, porque ele condiciona o apoio a esse projeto ou a qualquer outro projeto que venha nesse mesmo sentido, ao apoio que ele vai dar a algum candidato à presidência da República em 2026. Então, ele quer fidelizar ao máximo e pelo tempo que for possível todos aqueles que querem ser herdeiros dos seus votos por meio da pressão para que compareçam a esses atos, para que falem a favor da anistia, para que digam que o que se cometeu em 8 de janeiro não foi grave, que aquelas pessoas eram desavisadas que estavam ali, que estão sendo perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal, manter a campanha internacional contra o Supremo Tribunal Federal. Aliás, alguém sabe do Eduardo Bolsonaro? Ele continua lá nos Estados Unidos? Continua, né? Boa Ninguém pergunta. nunca mais ouviu falar Sim. dele lá, tá lá fazendo vídeos aqui e ali, sem exercer o mandato. O fato é que eles vão manter essa cantilena enquanto for possível. Por enquanto, o Supremo segue, gente. Segue ali fazendo os julgamentos, aquele papo também para a revisão das penas dos já condenados deu uma arrefecida nos últimos dias. Ele vai, ele volta, mas não tem nada fechado. Falei há pouco com uma fonte do Supremo ainda sobre a questão ali do que a CCJ aprovou em relação ao deputado Alexandre Ramagem. Eles estão prosseguindo. As testemunhas, inclusive, já começaram a ser ouvidas. Não acredito que vá ter aí um grande efeito essa pressão toda que está sendo feita. A gente continua em Brasília para falar ainda sobre essa questão, né, das consequências políticas de toda essa discussão, porque um dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro é o governador Tarcísio de Freitas, e ele é um postulante potencial em 2026, e um dos seus maiores apoiadores, o seu secretário, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, falou a respeito dessa questão hoje. Quem registrou para a gente foi a Samantha Klein, que volta aqui ao Viva Voz. Boa noite de novo, Samantha. Boa noite novamente, Vera. Olha, o presidente nacional do PSD, como você acabou de citar, secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab, esteve aqui na Câmara dos Deputados para uma filiação de um parlamentar e ele aproveitou para conversar também com a imprensa. Ele voltou a dizer que estará ao lado do governador Tarcísio de Freitas, caso ele decida se candidatar à presidência em 2026. No entanto, também afirmou que um partido grande como o PSD sempre almeja ter candidato próprio. Com a manifestação nesse evento, Kassab acabou acenando aos governadores do Paraná, Ratinho Júnior, que já é da legenda, e para Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que deve sair do PSDB e se filiar ao PSD ainda nesta semana. Kassab ainda disse que ter mais de um pré-candidato demonstra a força da legenda e nega que haverá uma disputa interna dentro do partido. Não está antagonismo nenhum, ao contrário, mostra um partido sadio, um partido com bons quadros, com pessoas respeitadas e que tem sinergia com a sociedade, que nos seus estados fazem um grande trabalho. Portanto, é uma contribuição para um partido como o PSD, para o nosso país, para a nossa democracia, poder apresentar 1, 2 ou 3 candidaturas que a gente sabe têm valor e são reconhecidos pela sociedade como pessoas do bem para a política, pessoas que sabem fazer gestão, sabem fazer a boa política. A respeito das federações para o ano que vem, uma corrida que vem sendo feita aí pelos partidos e foi citada aí também União Brasil e Progressistas, que acabou se tornando a maior força política aqui no Congresso Nacional. Gilberto Kassab disse que ainda não está conversando com outras legendas, mas não descartou buscar federação. E a respeito do escândalo do INSS e das repercussões sobre uma eventual candidatura de Lula à reeleição, Kassab disse que governo é governo e que é natural que se enfrente desgastes, mas que ainda é cedo para determinar o cenário da disputa do ano que vem, e também não respondeu claramente se estará ou não com o governo a partir de 2026.
Obrigada, Samanta, pelas informações. Uma informação de momento, o Banco Central elevou a taxa básica de juros para 14,75%, maior patamar desde 2006. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto aqui no Viva Voz com o Bruno Caraza. A gente faz um breve intervalo, você fica com as notícias da sua região. Isa Staciarini tem informações em Brasília sobre a decisão do Copom, pois não, Isa? Oi, Débora. Pois é, uma decisão unânime. Portanto, o Banco Central subiu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, como era esperado, e a taxa sai de 14,25% para 14,75% ao ano. Lembrando que esse é o maior patamar desde agosto de 2006, ainda no mandato do presidente Lula. Uma das justificativas, Débora, é em relação ao ambiente externo, segundo a nota, que mostra bastante adversidade e incerteza em relação à conjuntura da política econômica nos Estados Unidos, principalmente em relação à política comercial e os seus efeitos. Um outro trecho da nota, só para encerrar, é que em relação ao cenário econômico do Brasil, eles citam que o conjunto dos indicadores e do mercado de trabalho ainda tem apresentado dinamismo, mas observa-se uma incipiente moderação no crescimento. Volto com vocês. Obrigada, Isa Staciarini. E agora sim a gente vai com o nosso colunista, Bruno Caraza, que a quente vai analisar essa decisão do Copom e também a do Fed norte-americano. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Oi, Carol, Débora. Olá a todo mundo que está ouvindo, acompanhando a gente. Boa noite. Boa noite. Bom, você teve que fazer uma leitura dinâmica aí do comunicado, mas o que a gente tem é um juro num patamar mais alto desde 2006, a sexta alta consecutiva, e a sinalização de que a inflação ela é persistente e está muito alta. Lá nos Estados Unidos, nessa super quarta, o Fed tomou uma decisão diferente. Esperou para ver o que vai dar aí a guerra tarifária. O que a gente pode concluir desses dois movimentos que não são na mesma linha, Bruno, mas que tangenciam o mesmo assunto, que é uma inflação ali grande nos dois países? Pois é, Vera, são duas estratégias diferentes lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eu acompanhei a entrevista que o presidente do Fed dá, ele faz uma coletiva logo depois da decisão, e a expressão que ele mais usou foi wait and see. Ele vai esperar para ver o que acontece com as tarifas nos Estados Unidos. As tarifas, elas têm dois efeitos que afetam muito a ação do Banco Central. Elas tendem a aumentar a inflação, mas tendem também a gerar desemprego. Então, o presidente do Banco Central não sabe ainda qual que vai ser o efeito disso, a velocidade que isso vai acontecer, qual que vai ser o impacto predominante na economia americana. Então, eles optaram, lá a diretoria do Banco Central, eles optaram por esperar, mantiveram os juros. Agora, aqui no Brasil, o contrário, né? A gente está com uma inflação persistentemente acima da meta já há muito tempo. O Banco Central entrou numa escalada de subir os juros para tentar trazer a inflação de volta para um patamar confortável, e aí ele aplicou mais um aumento de juros agora, um aumento menor, então ele diminuiu a dose do remédio, mas ele ainda vai esperar para ver o remédio surtir efeito, que não aconteceu ainda. A inflação ainda está num patamar muito desconfortável, não só para o Banco Central, mas para toda a população brasileira. A decisão foi unânime, né, Bruno? E o mercado já começou a dar sinais essa semana de que realmente acredita que essa confusão do Trump pode ajudar a inflação a cair aqui no Brasil. Você acha que o Banco Central levou isso em consideração? A gente pode ver isso no comunicado, né, nas entrelinhas ali do comunicado, Débora, que realmente o mercado ele está imaginando que toda essa situação externa lá nos Estados Unidos, o impacto que isso pode ter no mundo, pode vir a trazer o impacto de ajudar a gente aqui com uma inflação menor.
A gente está observando um dólar mais fraco no mundo todo, né? Então o dólar começou o ano lá acima de 6, aqui no Brasil ele está girando em torno de 5,70, então isso ajuda a inflação. Tem uma expectativa também que o Brasil vai acabar ganhando com essa guerra entre Estados Unidos e China, e aí as exportações brasileiras vão crescer, isso traz mais dólares para o Brasil, ajuda também no processo. E tem também um raciocínio de que o menor crescimento mundial pode vir a afetar também preços de algumas commodities relevantes, como é o petróleo, que também tem um impacto muito importante para a inflação aqui no Brasil. Então, o mercado já está esperando uma inflação menor, decorrente dessa situação externa, e isso, quando a gente lê o comunicado, né, mesmo que na leitura dinâmica, como a Vera falou, a gente percebe isso. O Banco Central já sinalizou uma expectativa da inflação caindo para 3,6% no ano de 2026, na reunião anterior era 3,9%, ele trabalhou com uma taxa de câmbio de 5,70 e não 5,80 como na última reunião, então a gente já pode perceber que esse movimento já está sendo levado em conta pelo Banco Central. E a partir desses sinais, Bruno, o que a gente pode esperar aí da taxa básica de juros para o restante do ano? Será que para nesse nível mesmo? Pois é, Carol, ao contrário das reuniões anteriores em que o Banco Central sinalizava qual seria o próximo movimento, ele não deu nenhuma dica agora para a próxima reunião. Então, ele não indicou que vai aumentar ou manter a taxa de juros. Ele falou que vai observar o que vai acontecer. Ele falou que os dados ainda dos efeitos da taxa de juros, né, do aumento da taxa de juros sobre a atividade econômica, sobre o mercado de trabalho, ainda são incipientes. Então, ele vai esperar, a partir de agora, observar o que os dados vão trazer, tanto em relação ao que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, com o tarifaço do Trump, quanto aqui no Brasil, com os efeitos desse aumento muito significativo da taxa de juros que ele já vem implementando desde setembro. Então, a dica que ele dá é que ele vai esperar e sem dar uma sinalização clara do qual movimento que ele vai tomar na próxima reunião. Ô Bruno, a gente especulava sobre se a decisão ainda seria unânime, como vem sendo as últimas, né? Foram as últimas do Roberto Campos Neto, as primeiras do Galípolo, e por quanto tempo vai durar essa trégua do governo em relação ao Banco Central, ainda mais agora que a gente tem essa marca aí, né? Maior taxa de juros desde o governo Lula 1. Será que a trégua está prestes a chegar ao fim e o governo que atravessa uma crise em outras searas, inclusive essa do INSS, vai perder a paciência? Pois é, Vera, a gente observa que o Galípolo tem sido muito habilidoso em conduzir as decisões até agora, então todas as decisões unânimes, mas realmente uma taxa de juros nesse patamar, né, que remonta aí ao início lá do governo Lula, num período muito difícil para a economia brasileira, né? Isso eu acho que começa a causar desconforto dentro do governo, e a gente, além disso, além dessa pressão externa, tem também uma certa sinalização, um pouco dúvida, entre os próprios diretores do Banco Central. Nas declarações que os diretores deram nas últimas semanas, houve diretores com uma posição um pouco mais suave, dizendo que, olha, acho que está num patamar razoável, a dose já foi aplicada e a gente vai esperar agora, enquanto outros diretores têm uma postura mais agressiva de continuar subindo os juros para forçar a inflação a cair. Então, o Galípolo vai ter que ser bastante habilidoso aí para lidar com essas duas situações. Uma, a situação externa em relação ao desconforto do governo, e outra, a situação interna, aí aperfeiçoando ou afinando o discurso entre os vários diretores do Banco Central. E com essa alta, o Brasil subiu para terceiro no ranking de maiores juros reais do mundo, ficando atrás de Turquia, que é o primeiro do ranking, tem uma taxa real de 10,47%, e na sequência vem a Rússia, com uma taxa real de 9,17%. Portanto, o Brasil estava em quarto, né? Foi para terceiro, agora já não estava numa posição confortável, agora em terceiro lugar.
Pois é mais um sinal que causa desconforto aí para o governo. É de se esperar que essa taxa de juros comece a se refletir em indicadores como a taxa de desemprego, que já começou a subir, a taxa de abertura de novas vagas no mercado de trabalho também diminuiu, o mercado formal. Então, são medidas que causam certa preocupação. E é de se esperar que o governo reaja a essa situação do Banco Central. Por enquanto, tivemos essa trégua em relação ao início da gestão Galípolo, mas não sei até quando que isso continua. Pois é, eu diria que essa trégua está com os dias contados. Fica como tema já para a gente discutir nas próximas semanas. Bruno, muito obrigada. Sempre muito bom contar com você às quartas-feiras, que é dia de Copom, que a gente já sai com essa análise aí a quente. Obrigada mesmo. Até semana que vem. Um grande prazer, gente. Até semana que vem. Um abraço. Até. Tchau. É só boa notícia para o governo, né, meninas? Nossa Senhora, que maré, que maré. Porque o Lula fez essa trégua, vinha ali comedidamente, deixando ainda na conta do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto até já está de emprego novo, fechou com o Nubank, isso foi anunciado essa semana e ainda estava na conta dele essa história, mas eu acho que realmente está com os dias contados essa lua de mel, até porque a gente sabe que a Gleisi Hoffmann também está no governo e ela também foi uma voz muito ativa na linha de que os juros precisavam baixar, Lindbergh Farias na liderança do PT, então eu acho que o fogo amigo pode voltar a qualquer momento, até porque o governo está precisando de um inimigo externo para tentar mudar de assunto, não ficar falando só de crise do INSS. Então, sei não, eu acho que os próximos dias tendem a ser turbulentos com essa decisão do Banco Central. E a inflação não cai, né? Não cai. Ela fica ali, dá sinais de que vai começar a ceder, mas muito persistente, e uma persistência muito dura, com um choque de juros muito pesado, né? Se a gente pensar no cavalo de pau foi dado nos últimos meses, nos juros que vinham em queda e agora fizeram esse movimento, arremeteram para um nível superior a tudo que aconteceu mesmo nos anos Dilma, então é muita coisa. E ainda assim a gente não tem um movimento de que ela caminhe de verdade para a meta que tá estabelecida, né? Ficamos por aqui, meninas. Ficamos, Vera, muitíssimo obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz. Até. Amanhã tem mais Viva Voz, provavelmente já com repercussão disso. Até lá, gente. Tchau, tchau. Beijo, Vera.